Introdução. Existe nos bastidores da mente humana um incrível e infinito mundo a ser descoberto. Inumeráveis perguntas sobre o complexo e sofisticadíssimo planeta psíquico precisam ser minimamente respondidas. Caso contrário, as ciências humanas, não apenas a psicologia, mas também a sociologia, a psicopedagogia, as ciências jurídicas e a psiquiatria, ficarão sem solo para caminhar. Precisamos atentar a essas perguntas para entender o funcionamento básico da mente humana. É esse o objetivo central desta obra. A grande maioria dessas perguntas nunca foi respondida. Algumas sequer foram formuladas e fazem parte, portanto, de nosso universo obscurantista, de nossa ignorância. Mesmo brilhantes teóricos como Freud, Jung, Roger, Skinner, Piaget, Kurt Lewin, Fromm, Vygotsky não tiveram a oportunidade de dar respostas a essas questões. Formular perguntas é o primeiro passo para se tornar um pensador. É o alicerce vital com base no qual podem se descortinar as grandes respostas, ou pelo menos pode-se perceber quanto a produção de conhecimento na área das ciências humanas se parece com minúsculas gotas no oceano inimaginável. Fico perplexo ao ver que os estudantes de psicologia, pedagogia, sociologia, direito, filosofia ou medicina terminam a formação acadêmica sem saber minimamente como construímos pensamentos, que fenômenos participam desse processo, como se forma o eu, que papéis fundamentais ele representa, como se formam os traumas e como eles bloqueiam a leitura da memória e impedem o eu de dar respostas brilhantes a focos estressantes. Mesmo mestrandos e doutorandos, alguns meus alunos têm milhares de dados na memória, mas não conseguem elaborar um esboço geral de como funciona a mente. Isso compromete não apenas a prática profissional, mas também a existência pessoal deles, pois terão dificuldades enormes para se proteger emocionalmente, gerenciar seus pensamentos e ser autores da própria história. Antes de iniciar esta obra, que trata do funcionamento do mais sofisticado e complexo dos mundos, a mente humana, vou formular algumas perguntas fundamentais, as quais procurei estudar e teorizar. Não devemos ter medo de entrar na seara das dúvidas. Ninguém pode se achar se não se perder. Quem tem medo da dúvida não é digno das respostas mais profundas. As faculdades, incluindo as de psicologia, cujos professores são peritos em dar respostas prontas, em supervalorizar a teoria que abraçam, como se ela fosse um celeiro de verdades absolutas, terão mais chances de formar repetidores de dados do que pensadores críticos. As ciências humanas precisam de um choque na arte de duvidar. Perguntas fundamentais. Questionamentos quanto à consciência existencial. O que é a consciência? Como ela é tecida? Qual é sua natureza? Ela é real ou virtual? Como ela se expressa? Quais são seus limites e alcances, suas distorções e contaminações, sejam causadas por fatos passados, sejam por focos de tensão do presente? A consciência capta a realidade do mundo conscientizado ou constrói sua própria realidade no teatro psíquico? Ela nos retira da solidão social ou nos afunda numa solidão paradoxal e intransponível, em que estamos próximos, mas infinitamente distantes de tudo? Por que ela nos distingue como seres únicos? Que vínculos tem a consciência com a emoção e com os pensamentos? Questionamentos quanto à emoção. Qual é a natureza das emoções? Como elas se formam? Como os sentimentos se organizam, descaracterizam-se e se reorganizam em novas emoções? As emoções como raiva, amor, vingança, generosidade, são meros frutos do metabolismo cerebral? Apenas uma dança dos neurotransmissores nas sinapses nervosas, ou ainda que sejam influenciadas por esse metabolismo,
têm uma natureza metafísica? Como o prazer, a autoconfiança, a autoestima, o sentimento de incapacidade, o humor depressivo, a ansiedade influenciam a racionalidade? Como as emoções libertam ou aprisionam o eu, que representa a vontade consciente? De que modo se registram as experiências emocionais como códigos físico-químicos no córtex cerebral? Como se formam as janelas traumáticas que contêm emoções fóbicas, depressivas, autopunitivas, impulsivas? Podem as emoções tensas fechar o circuito da memória, impedindo o eu de acessar milhões de dados, reduzindo o Homo sapiens a Homo bios e provocando reações instintivas e impulsivas como as de um animal irracional? Como são acessadas as emoções passadas e que grau de comprometimento elas têm com o pensamento e o comportamento presentes? Como as emoções influenciam o processo de formação da personalidade? Em que nível as emoções comprometem os processos de concentração, assimilação, resgate e organização de dados na memória e, consequentemente, todo o processo de aprendizado? Como proteger a emoção e prevenir transtornos emocionais? Questionamentos quanto ao pensamento. O que são os pensamentos? Quais são seus limites e alcances? Quais são seus tipos? Que natureza possuem os pensamentos? Real ou virtual? Os pensamentos incorporam a realidade do objeto pensado ou o ato de pensar é uma ilusão da mente humana? Pais e professores, quando corrigem seus filhos e alunos, corrigem baseados neles mesmos ou nos pensamentos e nas emoções dos educandos? Como os pensamentos são construídos em milésimos de segundos? Que fenômenos participam dessa construção? Como os fenômenos que constroem os pensamentos resgatam os elementos da memória com assertividade e precisão quase mágicas? Palestinos são cognitivamente diferentes de judeus, que são diferentes de americanos, que são diferentes de orientais, europeus e africanos? Ou nos bastidores do funcionamento da mente, em especial na construção de pensamentos, somos mais iguais do que imaginamos? Se somos iguais, por que nos digladiamos como se fôssemos inimigos naturais? Questionamentos quanto ao eu. O que é o eu? Como ele se forma? Quais são seus papéis históricos? Como raciocinar multifocalmente? Como gerenciar pensamentos e filtrar estímulos estressantes? Como reeditar o filme do inconsciente? Quais são os vínculos do eu com os pensamentos e as emoções? Como a consciência tem sua expressão máxima e é organizada através do eu? O eu é de natureza virtual, real ou tem misteriosamente ambas as naturezas? Por que e como o eu é capaz de materializar os pensamentos virtuais, portanto, emocionalmente estéreis, como um sentimento de culpa ou um pensamento sobre o futuro, no território da emoção e dar substancialidade sentimental a eles? Questionamento quanto à memória. Como se forma a memória existencial? Que vínculos ela tem com a memória genética? A memória humana arquivada no córtex cerebral registra-se de forma difusa ou em regiões especializadas, as chamadas janelas. O que são as janelas da memória? O que são janelas neutras, traumáticas, killer e saudáveis, light? Como as janelas influenciam o processo de formação da personalidade e do aprendizado? Como as janelas killer ou traumáticas influenciam o preconceito, contaminam o raciocínio, distorcem o direito das minorias, fomentam o suicídio, o homicídio, o genocídio, as guerras? É possível deletar a memória ou apagar traumas, ou só é possível reeditá-los? Quais são as classes de raciocínio? O que são os raciocínios complexo, multifocal, simples, unifocal?
Todos os seres humanos desenvolvem as mesmas classes de raciocínio no processo educacional ou, dependendo das técnicas usadas, pode haver bloqueios cognitivos. Por que a educação clássica se tornou excessivamente cartesiana, lógica, e não enfatizou as importantíssimas funções socioemocionais, como pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, proteger a emoção? Por que a educação clássica errou nos últimos séculos ao crer que a memória é especialista em lembrar, quando na realidade a lembrança pura não existe, pois todo resgate do passado, em especial as experiências socioemocionais, apresentam micro ou macro distorções inconscientes, cujo objetivo é fazer com que o Homo sapiens seja eternamente um pensador criativo, e não um repetidor de dados. Que prejuízos esse erro educacional histórico trouxe para a formação de mentes livres, flexíveis, construtoras de ideias e altruístas? Armadilhas da mente. Essas dúvidas e muitas outras povoaram minha mente durante a formulação de minhas teorias sobre o funcionamento da mente, a formação do eu, os papéis da memória, a educação da emoção e a construção dos pensamentos e da consciência existencial. Essas duas talvez sejam as últimas fronteiras da ciência. Um mar de questionamentos invadiu meu intelecto nas últimas décadas para que a teoria da inteligência multifocal fosse desenvolvida. Um dos erros da educação clássica é responder muito mais do que perguntar. Isso abre caminho para formar servos e não mentes livres. Todo pensador deve perguntar muito mais do que responder. Formulei perguntas contínua e incansavelmente sobre as mais diversas áreas da mente humana. Perguntei muito mais do que construí respostas, mas as respostas que encontrei, pelo menos algumas delas, iluminaram minha mente, não apenas como teórico das ciências humanas, mas também como ser humano. Nunca mais serei o mesmo. Por exemplo, quando vejo judeus e palestinos em conflito, financiando o ódio e desconfiança, fico imaginando os fenômenos que estudei e que, em milésimos de segundos, resgatam os tijolos da memória de ambos os povos para que construam os pensamentos que desferem um contra o outro. Independentemente da cultura e da religião, tenho convicção científica de que palestinos e judeus, negros e brancos, ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados, religiosos e ateus, são exatamente iguais nos bastidores da mente, membros da intrigante família humana. Mas por desconhecerem os incríveis fenômenos que os tornam Homo sapiens, reagem como se fossem de espécies distintas. Na essência, são iguais. Nas diferenças, deveriam se respeitar. Grande parte da violência entre os povos, da discriminação, do bullying e da exclusão social deve-se à ignorância quanto ao processo de construção de pensamentos. A longa e extenuante jornada em minha produção de conhecimento sobre o mundo da consciência, da emoção, do pensamento, do eu e da memória me transformou em eterno aprendiz. Ao mesmo tempo que defendo ideias e convicções científicas, saiba que tenho plena consciência, até porque estudei exaustivamente esse fenômeno, de que a verdade é um fim inatingível. Talvez fiquemos pasmos ao descobrir que todo conhecimento é virtual. Não incorpora jamais a realidade do objeto conhecido. Apenas discursa, acusa, conceitua. Por exemplo, um psiquiatra ou psicólogo jamais incorpora a essência de ataques de pânico, humor depressivo, ansiedade ou sentimento de culpa de seus pacientes. Entre eles e os pacientes existe um anti-espaço. Ambos estão sós no pequeno espaço de um consultório. O diálogo terapêutico deve ser inteligente, coerente e regado de análises críticas para que sirva de ponte entre terapeuta e paciente. Mas essa ponte, por mais bem construída que seja,
nunca permitirá que um invada a realidade essencial do psiquismo do outro. Ambos estarão profundamente sós. Por isso, os psiquiatras e psicólogos precisam aprender a se esvaziar o máximo possível de si mesmos, monitorar os próprios fantasmas mentais e colocar-se no lugar do outro para, assim, esquadrinhar os fantasmas mentais de seus pacientes e dar-lhes autonomia para reeditar na memória o que lhes faz mal. Do mesmo modo, pais e filhos, professores e alunos também estão sós. Mesmo que discutam, atritem, orientem e amem-se, estão profunda e dramaticamente sós. Pois toda comunicação entre eles é virtual. E por ela ser virtual, temos a responsabilidade de sempre questionar nossas verdades, aprender a nos esvaziar e nos colocar no lugar do outro, para que nossas verdades sejam o mais sinceras possível. Uma trajetória belíssima e repleta de obstáculos. Não é fácil produzir ciência, ainda mais ciência básica. Mais difícil ainda é produzir ciência teórica sobre o complexo funcionamento da mente. Haja vista que praticamente não existem novas teorias sobre o assunto. Agora imagine produzir teoria num país como o Brasil, que embora tenha inúmeras qualidades, ainda não valoriza seus cientistas da maneira que eles merecem. Para sobreviver, tive de exercer a psiquiatria e a psicoterapia em meu consultório, o que sempre amei fazer. Também trabalhei na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, onde exerci a função de psiquiatra concursado, e na Secretaria de Justiça do mesmo estado, onde atuei como perito em psiquiatria judicial, também concursado. Paralelamente, escrevia. Meus fins de semana, feriados, noites e não poucas madrugadas tornaram-se espaços nobilíssimos para minha solidão criativa. Depois de muitos anos, tinha 3.000 páginas nas mãos. O que fazer? Ninguém queria publicar meu imenso livro, cujo tema eram os fenômenos intangíveis que constroem pensamentos em milésimos de segundos. Então, eu transformei as 3.000 páginas em 400 e, com grande dificuldade, publiquei meu primeiro livro, Inteligência Multifocal. O resultado? Quase ninguém entendeu o que escrevi. Era tudo muito complexo. Apenas alguns pesquisadores disseram que estavam usando minha teoria em suas teses de mestrado e doutorado. Depois de quase 2 décadas, a presente obra é a retomada desse primeiro livro, uma explicação da teoria da inteligência multifocal. Logo depois que me frustrei com a publicação da teoria, procurei democratizar o conhecimento em obras mais acessíveis, escritas em linguagem menos hermética. Foi uma trajetória cheia de obstáculos, novas dificuldades para a publicação. Mas, depois da noite soturna, surge um belo amanhecer. Hoje, tenho dezenas de milhões de leitores em muitas nações. Certa vez, enquanto dava uma conferência em Israel, percebi que um coronel da agência de inteligência do país anotava tudo com entusiasmo. Depois, ele me disse que sua nação precisava daquele conhecimento. Israel tem muitos desertos, afirmou ele. E eu pensei, ele não sabe quantos desertos atravessei para ser um construtor de conhecimento. Embora muitos de meus livros sejam usados em universidades e em teses de mestrado e doutorado, parece sacrilégio que um pensador tenha tantos leitores. Ainda tenho de engolir a seco e sem tempero a opinião de alguns jornalistas e profissionais da área que taxam meus livros de autoajuda, embora frequentemente nunca os tenham lido. Meus livros, quando são acessíveis, são de psicologia aplicada. Não há resposta pronta. Tudo é inimaginavelmente complexo no psiquismo humano. Os livros de ficção que escrevi são romances psiquiátricos. Por exemplo, em Holocausto Nunca Mais, Colecionador de Lágrimas, volumes 1 e 2,
Escrevo sobre o processo de formação de Adolf Hitler e sobre as técnicas de marketing de massa que ele usou para devorar o inconsciente coletivo dos alemães, a fim de, em seguida, devorar marxistas, judeus, eslavos. Dias antes de finalizar esta introdução, um acontecimento mais uma vez confirmou o que eu estou dizendo. Numa reunião com profissionais de várias áreas, havia uma respeitada especialista em comunicação e jornalismo. Depois que terminei minha fala sobre o processo de construção de pensamentos, a formação do eu e os papéis da memória, abri espaço para perguntas. A jornalista solicitou a palavra e me pediu desculpas. Disse que nunca havia lido uma obra minha, pois achava que eu era autor de autoajuda. Confessou estar surpresa com o que tinha ouvido e declarou que a partir daquele momento leria todos os meus livros e se tornaria uma de minhas maiores divulgadoras. Fiquei feliz, é claro, mas não pude deixar de pensar. Quem se arriscar a produzir novas teorias nas ciências humanas deverá saber que passará pelos vales da rejeição e do preconceito. Mas quem vence sem riscos, triunfa sem mérito. Democratizar o acesso às informações com linguagem acessível tem seu preço. O preconceito diz que um pensador tem de falar apenas para um grupo restrito de intelectuais. Parece que a ciência tornou-se uma religião fechada a ser cultuada apenas por poucos sacerdotes. Se as universidades e os centros de pesquisas forem sempre corpos estranhos no tecido social, terão pouca utilidade no desenvolvimento da sociedade e na formação de pensadores. Algumas áreas inéditas. Já se passaram mais de 30 anos desde o desenvolvimento da teoria da inteligência multifocal, TIM. Não me sinto melhor nem maior do que qualquer outro teórico, ao contrário. Mas não posso deixar de reconhecer que a TIM trata de áreas importantíssimas que outros pensadores não tiveram a oportunidade de estudar, pelo menos que eu saiba, como os fenômenos ligados ao processo de construção de pensamentos, a formação da consciência existencial e do eu, os papéis conscientes e inconscientes da memória, o processo de gestão e proteção da emoção. É provavelmente a primeira teoria a estudar sistematicamente a natureza dos pensamentos e discorrer sobre a natureza virtual dos pensamentos conscientes. Essa virtualidade é sustentada por um tipo de pensamento essencial, concreto, inconsciente, que aparece milésimos de segundo após a leitura da memória. Os pensamentos conscientes, por serem de natureza virtual, jamais incorporam a realidade essencial do objeto pensado, o que impõe graves limitações e não poucas distorções no processo de interpretação nas relações entre psicoterapeuta e paciente, pais e filhos, professores e alunos, executivos e funcionários. A TIM demonstra que há um antiespaço entre o Homo sapiens, ser pensante e consciente, e o universo conscientizado, o que traz importantes consequências para a psicologia, a sociologia, a pedagogia, as ciências jurídicas, etc. A TIM é possivelmente uma das raras teorias que aborda os 3 tipos de pensamento básicos: o essencial, inconsciente, o dialético, que usa os signos da linguagem e as imagens, e os antidialéticos, que são antilinguagem e priorizam o imaginário. É também provavelmente a primeira teoria a estudar criteriosamente o processo de construção de pensamentos, não sob a perspectiva do metabolismo cerebral, neurociência, mas sobre a psicodinâmica dos fenômenos que leem a memória. É possivelmente também a primeira que produziu o conhecimento de que não apenas o eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica, lê a memória e produz cadeias de pensamentos e imagens mentais, mas 3 outros fenômenos inconscientes também o fazem, e sem a autorização do eu. Isso muda substancialmente nossa visão sobre o ser humano e, novamente, traz implicações seríssimas à psicologia, à educação, à sociologia, enfim, a todas as ciências,
principalmente as humanas. Para Atin, pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens, é uma inevitabilidade. Se o eu não pensar numa direção lógica, outros fenômenos inconscientes construirão cadeias de pensamentos, transformando a mente, seja de um iletrado ou de um intelectual, numa usina de construtos intelectuais e emocionais. É também a primeira teoria a descrever a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, demonstrando que o excesso de informações, de TV, de trabalho, de uso de smartphones, de internet ou redes sociais, pode saturar o córtex cerebral e estimular o eu e os fenômenos inconscientes, em especial o alto fluxo, a acelerar o processo de leitura da memória e produzir pensamentos numa velocidade assombrosa. A SPA é diferente do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, da síndrome de burnout, do transtorno obsessivo, da ansiedade pós-traumática e de outros tipos de ansiedade. Ela gera uma ansiedade crônica nas sociedades modernas. É um verdadeiro mal do século. A SPA é caracterizada por fadiga excessiva, dores de cabeça, dores musculares, sofrimento por antecipação, baixo limiar para suportar frustrações, déficit de memória, entre outros sintomas. O pensamento acelerado gera alto índice de GEI, gasto de energia emocional inútil, levando ao esgotamento cerebral. Atin também é provavelmente a primeira teoria a afirmar que o pilar central da educação, a lembrança, não existe. Em última instância, os alunos frequentam as escolas para assimilar e registrar informações e depois aplicá-las nas provas e atividades socioprofissionais. Mas não existe lembrança pura, pelo menos não das experiências socioemocionais. Inúmeras variáveis atuam em frações de segundos no processo de leitura da memória. Lembrar-se é distorcer criativamente o passado. Se não fosse assim, uma mãe paralisaria sua emoção no velório de um filho. Suas lembranças a colocariam numa masmorra. Mas sem perceber, embora a saudade jamais seja resolvida, ela começa a oxigenar sua maneira de ser, pensar e sentir. Resgatamos o passado com microdistorções. Portanto, avaliar um aluno apenas pelas respostas certas em provas escolares é quase um crime educacional que alija mentes brilhantes, criativas e imaginativas. Muitos gênios foram taxados de fracassados pela educação clássica por não conseguirem se submeter ao regime hermético das provas escolares e à repetição de dados. Atin talvez seja a primeira teoria que discorre sobre as janelas da memória e a impossibilidade de deletar a memória. Tentar eliminar um desafeto é a melhor forma de fazê-lo dormir conosco e destruir nosso sono. Tentar apagar um trauma, seja procurando esquecê-lo, negá-lo ou fugindo dele, reforça-o. A memória não pode ser apagada, só reeditada. O ser humano não acessa sua memória como acessamos a memória dos computadores, nos quais todos os arquivos se abrem quase simultaneamente. Entramos em nossa memória por áreas específicas, quer dizer, através de janelas. O desafio é acessar o máximo de janelas num determinado momento existencial, a fim de expandir as possibilidades do pensamento. Mesmo as mentes mais cultas podem restringir a abertura de janelas e dar respostas engessadas. Atin demonstra que existem algumas janelas sabotadoras, janelas killer, que representam as zonas de conflitos vivenciados ao longo do processo de formação da personalidade. Quando acessamos uma janela killer, que contenha, por exemplo, raiva, fobia, impulsividade, timidez, a ansiedade gerada a partir daí pode bloquear milhares de outras janelas, iniciando a síndrome do circuito fechado da memória, que impede o eu de acessar milhões de informações e de dar respostas inteligentes a situações estressantes.
O Homo sapiens se torna, então, o Homo bios, instintivo. Para Tim, a síndrome do circuito fechado da memória está na base da grande maioria dos conflitos da humanidade, dos suicídios aos homicídios, das guerras às discriminações, da síndrome do pânico à depressão, das fobias à farmacodependência, do bullying à bulimia e anorexia, dos fracassos nas provas escolares quando se está estressado aos lapsos de memória quando se está ansioso. Além disso, a TIM, embora não tenha sido a primeira, é uma das poucas teorias que estudou o processo de formação de pensadores, os amplos aspectos do processo de interpretação e a lógica do conhecimento. Talvez seja uma das raras teorias a afirmar que não apenas duas pessoas interpretam de maneira distinta um mesmo objeto, fato percebido pelo senso comum, como também uma mesma pessoa, em dois momentos diferentes da existência, pode interpretar de maneira distinta um mesmo objeto, ainda que imperceptivelmente, em função de um complexo sistema subliminar de variáveis. O Homo sapiens é um Homo interpres, microdistinto a cada momento existencial. A teoria da inteligência multifocal é certamente a primeira a detectar e estudar as síndromes universais do psiquismo humano. Não apenas a síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado, SPA, já mencionadas, mas também a síndrome tri-hiper, hiperconstrução de pensamentos, hipersensibilidade e hiperpreocupação com a imagem social, e a síndrome da exteriorização existencial. As teses da teoria da inteligência multifocal são muitas, e previamente peço desculpas quando repetir alguns termos e conteúdos, pois a presente obra foi organizada com base em vários textos já escritos. Mas como são frequentemente assuntos novos, retomá-los algumas vezes pode facilitar o processo de compreensão. As teses da TIM não envolvem apenas os processos de formação da personalidade e desenvolvimento amplo da inteligência. Tratam também das relações sociopolíticas, da evolução e viabilidade da espécie humana, do processo de aprendizagem e do rendimento intelectual e profissional. Por estudar todos esses elementos, ela abarca a psiquiatria, a psicologia, a sociologia, a psicopedagogia, o direito, a filosofia. E por isso recebeu o nome de Teoria da Inteligência Multifocal. Nossa inteligência é de fato multifocal, multilateral, multiangular. Estudar uma área e desprezar as outras é reduzir a compreensão global do psiquismo humano. Para Tim, devido às distorções ocorridas no processo de construção dos pensamentos que surgem a partir das variáveis emocionais, como estou, intelectuais, quem sou, sociais, onde estou, motivacionais, intenções conscientes e ou subliminares, a verdade é um fim inatingível. Embora a verdade essencial seja inalcançável, até porque o conhecimento não captura a realidade substancial do objeto pensado, ela deve ser procurada, como o ofegante procura o ar, através de todos os processos metodológicos disponíveis. Como eu disse, pesquisadores já estão utilizando a TIM em suas teses de mestrado e doutorado. Espero que no futuro, outros pensadores e cientistas continuem a escrever, expandir e reescrever a teoria, que não me pertence, mas à humanidade. Uma ressalva. As pessoas que falam com prazer da TIM porque conhecem alguns fenômenos fáceis de serem assimilados, como as janelas killer traumáticas, e aplicam algumas técnicas de fácil compreensão, como a do DCD, duvidar, criticar e determinar, para resgatar a liderança do eu e reeditar a memória, podem estar enganadas se acreditam que conhecem a teoria. A maioria, mesmo os psicólogos, conhece a sala de visitas da teoria. É necessário se aprofundar. Esta obra, que explica algumas áreas nobres do funcionamento da mente a partir da TIM, poderá contribuir para esse aprofundamento.
Espero que mesmo mestrandos e doutorandos que já a utilizam, façam um mergulho nessa teoria. Formar pensadores. Eis a questão. Deveríamos ter sede de estudar os mecanismos de formação do eu, o funcionamento do planeta mental e as funções mais complexas da inteligência para formar mentes pensantes, criativas e não engessadas. Veremos que grande parte das mazelas psicossociais, da fome às guerras, da discriminação ao genocídio, das doenças mentais ao consumismo, decorre do fato de sermos uma espécie pensante que não pensa sobre o próprio pensamento. Enfim, que não investiga o instrumento fundamental que a torna Homo sapiens. Somos diferentes na cor da pele, na cultura, nas crenças, nas habilidades técnicas. Mas todas essas diferenças estão na ponta do grande iceberg da inteligência. Não há diferenças no funcionamento da mente de um cientista e de uma criança especial. Os processos construtivos do pensamento são sempre os mesmos. As discriminações, tão comuns nas sociedades modernas, não são apenas injustas e alienantes, como também desprovidas de inteligência. Um verdadeiro crime contra o mundo inimaginável do funcionamento do psiquismo humano. Vivemos num mundo onde o ser humano mistura-se na massa social e perde sua identidade essencial. Somos iguais no funcionamento da mente, mas somos únicos em nossas características de personalidade. Somos iguais no processo de construção das ideias, mas as ideias são únicas em sua expressividade. Todavia, os valores se inverteram. Sentimos-nos iguais por fora e diferentes por dentro. O consumismo se tornou uma droga coletiva. A paranoia da estética controla a emoção de milhões. O excesso de trabalho intelectual furta a tranquilidade de grandes líderes. Tenho dito para plateias de magistrados que somos escravos vivendo em sociedades livres. Quando uma pessoa entra no território da memória e resgata em milésimos de segundo uma informação entre bilhões de opções e constrói uma cadeia de pensamentos, ela realiza o maior espetáculo da existência, o ato de pensar. Esse processo é um complô de fenômenos inconscientes, como o gatilho da memória e as janelas da memória, realizado quase na velocidade da luz. Não há mais mistérios no universo do que dentro da mente de um ser humano quando ele constrói um simples pensamento, seja lúcido ou estúpido, coerente ou ilógico. Pensar é o maior espetáculo da existência humana. Como afirmou a poetisa Emily Dickinson, o cérebro é mais amplo que o céu. Compreender esse assunto exige profunda humildade e capacidade de ser um eterno aprendiz. E por falar em aprendiz, certa vez tive uma feliz surpresa ao visitar uma tribo da floresta amazônica. Lá encontrei um cacique de notável inteligência. Ele me disse: Curi, tenho lido seus livros e tenho me colocado como um aprendiz para liderar bem meu povo. Quando estou estressado, uso a estratégia de zombar do meu problema para que ele não me domine e nem se torne um monstro em minha mente, porque sei que os maiores monstros estão dentro de mim e não na floresta. Fiquei boquiaberto com sua sabedoria. Minutos antes, eu tinha encontrado alguns antropólogos que estavam fazendo um relatório e tinha ficado muito incomodado. Sem me identificar, perguntei se realizavam sua tarefa com prazer. Um deles me disse com prepotência: ser antropólogo não é uma tarefa, é uma profissão. Então eu disse: sim, claro, é uma profissão, e muito nobre, que envolve a psicologia, a sociologia, as relações socioambientais. Em seguida, falei sobre os estímulos vivenciados pelos habitantes das sociedades urbanas comparados aos estímulos experimentados pelas pessoas que vivem nas florestas. Disse que a exposição à avalanche de estímulos na era digital e o excesso de compromissos nas cidades são fonte de estresse que contrastava com a tranquilidade e o estado contemplativo existentes na vida em meio à natureza.
Em seguida, comentei que os índices de doenças psíquicas nas sociedades de consumo são explosivos, capitaneados pela depressão, pelas doenças psicossomáticas, pelos transtornos ansiosos. Eles discordaram veementemente. Um deles comentou que não acreditava que estávamos tão doentes nas cidades. Então dei a eles os números. Só depois perguntaram quem eu era e o que fazia. Nesse momento, as chamas de seu orgulho diminuíram. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 20% das pessoas desenvolverão um transtorno depressivo. Além disso, algumas estatísticas apontam que, mesmo no auge da medicina e da psicologia, 1 em cada 2 pessoas terá um transtorno psiquiátrico, incluindo a depressão. Um número gigantesco que será agravado porque só a minoria vai se tratar. E só a minoria da minoria vai encontrar um bom profissional de saúde mental que não apenas prescreva medicamentos, se necessário, mas que estimulará o eu, que representa a capacidade de escolha e a consciência crítica dos pacientes, e os levará a proteger a emoção. Ser, tanto quanto possível, autores da própria história. Reitero que precisamos abrir nossa mente, libertar-nos dos preconceitos e oxigenar nossa capacidade de aprender, a fim de trilhar caminhos que nos façam conhecer e compreender a sofisticadíssima dinâmica da mente humana e suas fascinantes possibilidades. É fundamental também que reconheçamos a dificuldade, exatamente por causa dessa complexidade, de nos proteger mentalmente. O céu e o inferno emocional estão muito próximos de cada um de nós. O que se espera de cada profissional de saúde mental, educador, cientista, líder social, é que transforme as informações que assimila em conhecimento, o conhecimento em experiência, e a experiência em habilidades socioemocionais capazes de filtrar estímulos estressantes, gerenciar pensamentos, contemplar o belo, sentir empatia, produzir tolerância social, generosidade, flexibilidade e proatividade. Tais habilidades contribuem para a formação de mentes brilhantes, autônomas, inventivas e reinventivas, e não apenas repetidoras de dados. Formar pensadores. Eis a razão de ser das ciências humanas. Convido você não apenas a procurar respostas nesta obra, mas também a entrar em contato com ares nunca antes respirados, a não ter medo de se perder, a experimentar a insegurança, pois as grandes ideias nascem nos solos da dúvida. Capítulo 1. O funcionamento da mente. A teoria da inteligência multifocal, TIM, abarca a filosofia multifocal, a psicopedagogia multifocal, a sociologia multifocal e, entre outras áreas, a psicologia multifocal. A TIM, portanto, tem ampla abrangência. Ela estuda os grandes processos que ocorrem na mente humana. A saber, 1. O processo de construção de pensamentos. 2. O processo de formação do eu como gestor psíquico. 3. O processo de educação e gestão da emoção humana. 4. Os papéis conscientes e inconscientes da memória. 5. A construção de relações interpessoais e intrapessoal. 6. O processo de interpretação e lógica do conhecimento. 7. O processo de formação de pensadores. A filosofia multifocal estuda o processo de interpretação, a natureza dos pensamentos e a construção do conhecimento, a epistemologia, a dinâmica do Homo sapiens como construtor de ideias, pensamentos e imagens mentais. Desse modo, a teoria da filosofia multifocal está dentro do guarda-chuva da teoria da inteligência multifocal. A teoria da sociologia multifocal estuda o universo das relações humanas,
O processo de construção das relações entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre amigos, entre executivos e funcionários, bem como as relações do ser humano consigo mesmo, intrapsiquismo. Também estuda os 3 tipos de solidão: a solidão social, a solidão intrapsíquica e a solidão paradoxal da consciência existencial. A solidão social é aquela que faz com que nos sintamos sós, mesmo estando no meio de uma multidão. Outra solidão é a intrapsíquica, aquela em que nós mesmos nos abandonamos e o nosso eu deixa de entrar em camadas mais profundas de nossa psique. A última é a solidão paradoxal da consciência existencial, na qual estamos próximos e infinitamente distantes de tudo. Uma existência superficial. Vivemos uma existência frequentemente superficial. Não nos relacionamos mais profundamente com nossa história e com nossos projetos, e não mapeamos nossos fantasmas mentais. Não criamos uma relação mais inteligente com nossos conflitos e traumas, nossas perdas e frustrações, a fim de reeditá-los, reescrevê-los, já que, como veremos, é impossível deletá-los. Portanto, a solidão do ser humano em relação ao seu próprio ser é intrínseca. Vivemos numa sociedade de autoabandonados. As pessoas enviam mensagens nas redes sociais e conversam diariamente em seus celulares, mas, por incrível que pareça, se calam diante de si mesmas. Falaremos sobre isso ao longo desta obra. Mas há uma solidão mais profunda, um tipo que não foi sequer tratado superficialmente em toda a história das ciências humanas: a solidão paradoxal da consciência existencial. Devido à natureza virtual dos pensamentos, estamos próximos de nós mesmos, mas infinitamente distantes. Próximos do mundo que está ao nosso redor, mas ao mesmo tempo infinitamente distantes. Por quê? Porque os pensamentos nunca incorporam a realidade do objeto pensado. Eles discursam, acusam, definem, teorizam, mas não conseguem incorporar nem a realidade do mundo em que estamos, pessoas, objetos, fenômenos físicos, nem tampouco a realidade do mundo que somos, angústias, ansiedades, perdas, fobias. Enfim, os pensamentos dissecam, abordam, mas não conseguem incorporar a realidade do objeto pensado. Entender isso é a revolução necessária para implodir nosso heroísmo, nosso endeusamento, nossa necessidade neurótica de poder e, enfim, incutir o respeito pelos diferentes. Temos consciência do objeto, mas entre nós e o objeto pensado existe uma distância intransponível. Essa é uma das áreas mais complexas da psique humana: a relação do ser humano consigo mesmo e com o mundo. Nós a estudaremos ao longo desta obra. Fique tranquilo, porque estou agora apenas apresentando alguns fenômenos que serão abordados de maneira mais detalhada durante nossos estudos. Na sociologia multifocal, é muito importante entender que, se o nosso eu não for um excelente gestor psíquico, vamos construir relações doentias, relações que não imprimem, não provocam a inteligência, não libertam o imaginário, nem nos permitem ser pessoas autoras de nossa própria história. Estudaremos também a teoria da pedagogia multifocal. A pedagogia multifocal estuda os hábitos de pais brilhantes que, no microcosmo da sala de casa, conseguem estimular as funções mais importantes da inteligência de seus filhos, como pensar antes de reagir, expor e impor as próprias ideias, trabalhar perdas e frustrações. A pedagogia multifocal também estuda os hábitos de educadores, professores e professoras brilhantes que, no microcosmo da sala de aula, formam pensadores e não espectadores passivos do conhecimento, não vítimas de mazelas e misérias.
Nesse aspecto, dentro da pedagogia multifocal, o objetivo máximo da educação não é entulhar o cérebro com milhões de informações, as quais não são organizadas, assimiladas nem trabalhadas, tornando o aluno apenas um receptor passivo. O objetivo máximo de todas as escolas do mundo, quer no Ocidente, quer no Oriente, é, ou deveria ser, formar engenheiros de ideias, cidadãos que saibam transformar informações em conhecimento, conhecimento em experiência e experiência em sabedoria. Dentro da psicologia multifocal, não há como não abarcar também a filosofia multifocal, a pedagogia multifocal e a sociologia multifocal. Portanto, o guarda-chuva inteligência multifocal será analisado ponto a ponto no decorrer deste livro. Antes, gostaria de citar alguns fenômenos que estudaremos, mas peço que fique tranquilo, não se estresse, pois assuntos novos podem muitas vezes causar certa angústia se não se conhece minimamente os meandros de seu conteúdo. Não se preocupe, analisaremos todos esses assuntos de maneira mais detalhada. Temas relevantes sobre a mente humana. O primeiro grande tema sobre a mente humana trata dos fenômenos participantes do processo da construção psicodinâmica dos pensamentos, que é, em consequência da consciência social, área que talvez seja a última fronteira da ciência, o mais complexo desafio intelectual. Por quê? Porque o pensamento e, por extensão, a consciência são matéria-prima básica e fundamental do próprio conhecimento científico. Paradoxalmente, o pensamento é matéria-prima também do conhecimento coloquial. E mais, das ideias lúcidas e estúpidas, da comédia e do drama, da poesia, da ficção literária, da percepção, das impressões, das emoções, da motivação, dos relacionamentos e da solidão. A leitura da memória é de extrema complexidade e importância. O ser humano não tem consciência de que acessa a memória com rapidez impressionante, em milésimos de segundos, e de que, com precisão quase mágica, resgata verbos, substantivos, adjetivos e utiliza-os na construção das cadeias de pensamentos. Esse fenômeno é de vital importância para o Homo sapiens e para a formação do ser humano como gestor empresarial, gestor de pessoas e também como educador brilhante que alavanca o processo de formação de pensadores. O segundo fenômeno é a autochecagem da memória, ou gatilho da memória. O fenômeno é imperceptível e ocorre toda vez que o sujeito contempla um gesto físico, um pensamento ou uma ideia. O gatilho da memória abre as janelas da mente para que os estímulos ao redor sejam assimilados. O terceiro fenômeno é a âncora da memória. Esse fenômeno trata da maneira como as experiências se fixam nas janelas da memória. Janelas da memória são os territórios de leitura atuantes num determinado momento existencial. Nossa mente não se abre de maneira completa. Ela se abre por territórios, por janelas. Estudaremos isso e veremos que existem 3 tipos de janelas: as janelas neutras, as janelas light e as janelas killer. As últimas podem controlar o eu, abortar a tranquilidade e fomentar o humor depressivo, as fobias, a impulsividade, a autopunição, os ciúmes, a inveja, o sentimento de vingança. As janelas neutras, que constituem a grande maioria das janelas, talvez mais de 90% dos arquivos do córtex cerebral, contêm milhões de informações recebidas na escola e dos livros, os números e inumeráveis imagens. As janelas traumáticas ou killer contêm as experiências com alta carga de tensão doentia, como medo, perdas, decepções, agressividade, rejeições, crises. As janelas light são arquivos que contêm o imaginário e as altas cargas de tensão saudável, como prazeres, elogios, autoconfiança, autoestima, habilidades pessoais.
As janelas Killer e Light são minorias no córtex cerebral, mas seu poder é enorme, a tal ponto que podem influenciar ou mesmo dominar e controlar, positiva ou destrutivamente, o eu. Também estudaremos o fenômeno do alto fluxo, que representa um conjunto de fenômenos que financiam a multiplicidade das ideias e das emoções produzidas diariamente e sem a autorização do eu. O fenômeno do alto fluxo é o grande diretor auxiliar do eu no processo de construção de pensamentos e emoções. Ele faz com que a mente humana pareça um filme ou uma peça de teatro ininterruptos. O tempo todo, o alto fluxo faz uma varredura da memória, abre milhares de janelas e constrói personagens, ambientes e circunstâncias. Repare na sua mente. Você tem uma construção multifocal de ideias e imagens mentais mesmo quando está dormindo, quando o eu não está em ação. Quando você não utiliza os parâmetros lógicos para formatar os pensamentos, para organizar suas imagens mentais, eles são produzidos através desse complexo fenômeno que mantém o fluxo das ideias. Outro fenômeno vital e importantíssimo é a consciência do eu, ou seja, a consciência da existência, de quem somos e do mundo extrapsíquico. Sem ela, não seríamos Homo sapiens, não seríamos seres pensantes que, além de pensar, têm consciência de que pensam, e que não apenas sentem, mas também têm consciência de suas emoções. Veja bem, todos esses fenômenos, apresentados aqui de maneira bem simples, serão detalhadamente estudados e explicados. Trata-se de áreas muito novas. Uma grande viagem para dentro de nós mesmos. Também estudaremos os 3 tipos fundamentais de pensamento da mente humana: o pensamento dialético, o antidialético e o essencial. A leitura virtual das matrizes dos pensamentos essenciais, que gera pensamentos dialéticos e antidialéticos, parece muito simples, mas nós não percebemos que isso ocorre em milésimos de segundos. Num período de tempo que nós sequer captamos, acontece um processo de leitura virtual de toda a memória arquivada no córtex cerebral. Essa cidade fantástica que é a camada mais evoluída do cérebro. Uma leitura virtual de milhares de janelas, com bilhões e bilhões de informações, que gera o espetáculo do pensamento dialético. O pensamento dialético, nós vamos ver, são os pensamentos lógicos produzidos a partir da cópia dos símbolos e sinais virtuais e sonoros. Os pensamentos antidialéticos são os pensamentos imaginários, aqueles que abordam por múltiplos ângulos o mesmo fenômeno, sem a necessidade do discurso lógico, o discurso dialético. Portanto, há uma leitura virtual do córtex cerebral que gera o espetáculo dos 2 grandes tipos de pensamentos: o pensamento dialético e o pensamento antidialético. O pensamento essencial é inconsciente. Ele está na base da produção dos pensamentos dialéticos e antidialéticos. Capítulo 2. Bilhões de seres humanos altamente complexos. O mais sofisticado fenômeno psíquico é o processo de construção das cadeias psicodinâmicas de pensamento, que se dá segundo os parâmetros históricos da nossa psique. Esses parâmetros são formados por milhares de janelas ou arquivos que contêm bilhões de experiências construídas e informações recebidas ao longo da nossa existência, da vida fetal ao momento presente. Parâmetros extrapsíquicos, fenômenos físicos, relações interpessoais, habilidades para desenvolver atividades profissionais e assim por diante. Tudo se soma para que o processo altamente complexo de construção de cadeias de pensamentos aconteça. Mesmo pacientes portadores de psicoses que produzam pensamentos bizarros ou imagens alucinatórias de um monstro perseguidor
nem mesmo essas construções intelectuais rompidas com os parâmetros da realidade são de menor valor. São construções tão complexas quanto os argumentos e pensamentos produzidos por um brilhante doutor ao defender uma tese acadêmica. Diferenças na ponta do iceberg da psique. As diferenças existentes na mente de um ser humano para a de outro, de pele negra ou de pele branca, intelectual ou iletrado, estão apenas na ponta do iceberg da inteligência. Uns pensamentos são mais lúcidos, outros menos. Uns são coerentes, outros rompem com a realidade. Mas independentemente do movimento lógico dos pensamentos, na imensa base do iceberg da inteligência, os fenômenos que atuam em milésimos de segundos na construção das cadeias psicodinâmicas de pensamentos, sejam eles lúcidos ou estúpidos, revelam que o Homo sapiens carrega uma sofisticação sem precedentes. É um mundo a ser descoberto. É muito importante que você enxergue além da cortina dos comportamentos. Que você seja um pensador humanista, capaz de refinar seu olhar para entender que a psique humana é um mistério a ser desvendado. Na imensa base da construção dos pensamentos, não há diferença entre brancos e negros, intelectuais e iletrados, palestinos e judeus, psiquiatras e pacientes. Na base do iceberg, nós somos mais iguais do que imaginamos. Ainda que na expressão dos pensamentos, na ponta do iceberg, tenhamos diferenças culturais, de habilidades na construção de raciocínio, de profundidade das ideias e assim por diante. Mas se quisermos ser pessoas que fazem a diferença no teatro social, temos de aprender a fazer a diferença no teatro psíquico. Temos de sair da plateia e entrar no palco da nossa mente para ser atores mais profundos, pessoas que conhecem a própria psique, se não completamente, pelo menos o funcionamento básico desse pequeno e infinito mundo que nos define como seres que pensam e sentem. Estudaremos a liberdade criativa e a plasticidade construtiva, que são fenômenos importantes na produção dos pensamentos gerados pelo eu. Esses fenômenos estão na base da identidade do ser humano, atuam na libertação do imaginário para que não sejamos recitadores de informações, e sim construtores de novas ideias. Outro fenômeno é o fluxo vital da energia psíquica, a organização, desorganização e reorganização de pensamentos, ideias, imagens mentais e fantasias. Os pensamentos e as ideias são construções intelectuais mais organizadas. As imagens mentais são pensamentos antidialéticos, e as fantasias são imagens mentais nas quais viajamos e nos desconectamos nos parâmetros da realidade. O fluxo vital da energia psíquica indica, dentro da teoria da psicologia multifocal, que o Homo sapiens é um engenheiro incessante de ideias. Produzir pensamentos não é uma opção para o Homo sapiens, mas um processo inevitável. E isso é muito sofisticado. Tente interromper a construção dos pensamentos. Tente parar de pensar na pessoa que o machucou ou num problema que você tem de resolver amanhã. Até a tentativa em si já é construção de pensamentos. Se o ator principal, o diretor da história, o gestor da psique, ou seja, se o eu não produzir pensamentos, imagens mentais, ideias e fantasias no sentido lógico, coerente e discursivo, diretores coadjuvantes, quer dizer, fenômenos auxiliares, lerão a memória e construirão cadeias de pensamentos independentemente do eu. Portanto, há um fluxo vital, uma dança de fenômenos nos bastidores da nossa mente, e faz do Homo sapiens um diretor teatral que nunca para, nunca interrompe sua peça intelecto-emocional. Uma revolução silenciosa nos bastidores da mente. Por fim, temos as etapas do processo de interpretação em que os fenômenos intrapsíquicos atuam para construir as cadeias dos pensamentos. As pessoas que estudarem
mesmo que minimamente, o processo de interpretação, nunca mais serão as mesmas. Haverá um novo professor, psicólogo, médico, engenheiro, líder social, pai, pensador. Há várias etapas sofisticadíssimas do processo de interpretação. Isso faz com que a produção de conhecimentos e de pensamentos dependa de uma série de variáveis, uma série de interferências, confirmando que somos micro ou macro distintos a cada momento existencial. Não apenas dois seres humanos interpretam de maneira distinta o mesmo evento ou objeto. Por exemplo, um ataque de pânico de um paciente, uma crise de ansiedade de um aluno ou de um filho, objetos externos ou fenômenos naturais. Mas também o mesmo ser humano pode, em dois momentos distintos, interpretar de maneira micro ou macro distinta o mesmo evento ou objeto. Ou seja, o ser humano é micro e macro distinto de si mesmo e dos outros a cada momento, porque uma série de variáveis atua em frações de segundos e faz com que as cadeias de pensamentos resultantes do processo de interpretação não sejam as mesmas. Isso está na base do Homo sapiens, como construtor das artes, como aquele que evolui na construção das artes, evolui na construção das relações sociais, na produção intelectual e científica, na música, na literatura e assim por diante. Nós não evoluímos intelectual e emocionalmente, cultural e cientificamente apenas porque o nosso eu determinou essa evolução. Evoluímos também porque uma série de variáveis inconscientes atua nos bastidores da mente em frações de segundos e vai gerando pequenas distorções, visões distintas do mundo em que estamos e do mundo que somos. Portanto, saiba que os seres humanos estão em formação constante, que interpretam inevitavelmente de forma micro e macro distintas os mesmos fenômenos, quando eles se apresentam ao longo da história de cada um. Essa é uma abordagem breve sobre o corpo de fenômenos dessa primeira grande área. Nós vamos entrar em camadas profundas. Nossa mente é de fato um mundo a ser descoberto. A mente de todas as pessoas que estão a nosso redor é muito mais complexa do que temos consciência. Um mendigo que perambula pelas ruas sem se interessar por nada em busca de um endereço dentro de si mesmo. Uma pessoa depressiva, desencantada da existência, pensando em não viver mais. Uma adolescente que, mesmo sabendo gozar de ótima saúde, vê sua segurança derreter como gelo ao sol do meio-dia e acha que vai desmaiar ou morrer durante um ataque de pânico. Nenhuma dessas pessoas, nem de longe, por terem esses comportamentos, por terem na base da psique esses conflitos, é menos complexa. Na verdade, todas são seres humanos fascinantes. Devemos aprender a sair do superficialismo para abrir a cortina dos comportamentos tangíveis e ver além do que está expresso em imagens e palavras. Os piores inimigos de Freud, Marx e outros teóricos. Bom, estimado leitor, o que acabei de abordar é apenas um dos corpos de fenômenos estudados na teoria da inteligência multifocal. Não fique preocupado se sentir que não assimilou tudo de maneira profunda, porque foram exposições breves. Como eu disse, são 30 anos de estudos. Cerca de 50% do material apresentado é inédito. Vamos conhecer passo a passo algumas áreas mais profundas, ligadas ao funcionamento da mente, à construção de pensamentos e ao processo de formação de pensadores. É muito importante ter consciência de que, sobre o processo de construção de pensamentos, atua um sistema distorcido de encadeamento que nos leva a ser diferentes a cada momento existencial. Também é fundamental entender que a natureza dos pensamentos é virtual. O pensamento nunca incorpora a realidade do objeto pensado, e isso indica que a verdade é um fim inatingível. Quando teorizamos, produzimos conhecimentos, desenvolvemos ideias sobre o mundo em que estamos e sobre o mundo que somos.
Estamos construindo um corpo de conhecimento e jamais devemos considerar que esse conhecimento é uma verdade absoluta, plena, seja na teoria da inteligência multifocal ou em outras teorias. Todas as teorias são corpos de pensamentos, traduzidas por hipóteses, postulados, discussões. Mas como nenhum pensamento incorpora a realidade do objeto, toda teoria está em débito eterno com a verdade. Se um cientista crê que o conhecimento que produziu reproduz verdades absolutas ou inquestionáveis, ele é Deus e não um ser humano. Precisamos, na ciência e na educação, de seres humanos, como tais, imperfeitos e limitados, e não de deuses. Todos aqueles que utilizam teorias nunca devem defendê-las radicalmente. Precisam aprender a analisá-las, observá-las, criticá-las, aplicá-las e reconstruí-las, a fim de se tornarem participantes do processo de construção de pensamentos. Os piores inimigos de uma teoria não são seus críticos. Os piores inimigos da teoria são aqueles que aderem a ela com radicalismo, sem questioná-la, reciclá-la ou fazê-la evoluir. Essa é uma das grandiosas contribuições que a filosofia multifocal propicia à lógica do conhecimento, à compreensão das demais teorias. Os freudianos que defendem a psicanálise com radicalismo, os piagetianos que não se abrem para outras possibilidades, profissionais que não adaptam a teoria que elegeram e não a criticam, são incapazes de reciclá-la. Tornam-se, sem saber, os maiores inimigos da teoria que amam. Com isso, quero dizer que todos que decidem utilizar a teoria da inteligência multifocal devem aplicá-la, observá-la, analisá-la e ter consciência crítica de que ela nunca expressa a verdade absoluta. Já mencionei e reitero, o Homo sapiens é micro e macro distinto a cada momento existencial, e a democracia das ideias é fundamental. É muito importante respeitar o pensamento do outro, dar liberdade para que expresse suas ideias, colocar-se no lugar dele, a fim de entender o conteúdo, as emoções e os pensamentos que estão por detrás da cortina do seu comportamento. Seja esse outro um filho, aluno, colega de trabalho ou qualquer pessoa próxima de nós. Caso contrário, exerceremos o autoritarismo de ideias. Não contribuiremos para a ciência nem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas ao nosso redor, nem tampouco para a excelência profissional. A TIM revela que somos mais iguais do que imaginamos. Somos mais iguais em nossa psique do que imaginamos, pois os fenômenos que estão na base da construção das emoções e dos pensamentos são exatamente os mesmos. Seja em africanos assolados pela fome na África subsaariana, seja em executivos de Manhattan. Seja em palestinos ou judeus, seja em psiquiatras ou em seus pacientes. Nos bastidores da nossa mente, a cada momento de nossa existência, há uma dança de pensamentos que gera o espetáculo das ideias. Devemos penetrar em camadas mais profundas da memória para entender que esses fenômenos atuam frequentemente. Por exemplo, neste exato momento que você está lendo sobre minhas ideias, como entende minhas palavras? Esse entendimento não é uma atuação consciente do eu. Neste exato momento, um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, que estudaremos profundamente mais adiante, abre múltiplas janelas que contêm representações psicossemânticas com informações e experiências, e promove a assimilação instantânea das minhas palavras, gerando a primeira etapa da interpretação. Nesse aspecto, somos mais iguais do que imaginamos. Infelizmente, por não conhecermos as entranhas do processo que nos torna Homo sapiens, seres pensamentos, a história humana está infectada de atitudes discriminatórias. Diferenças triviais e não essenciais na humanidade.
Na quase totalidade das relações humanas, existem disputas. Na política, por exemplo, os mais poderosos controlam os mais frágeis para reafirmar seu poder. Na economia, uns têm situação financeira privilegiada e, por isso, controlam, diminuem ou olham com indiferença para os menos privilegiados, os financeiramente miseráveis. Na cultura, uns são intelectuais, têm cultura acadêmica e usam o poder do conhecimento não para estimular a criatividade das pessoas, mas para controlá-las e diminuí-las. Isso sempre ocorreu na história da humanidade e até hoje ocorre em ambientes insuspeitos, como congressos de medicina, escolas e universidades. Ocorre também nas relações sociais, nas empresas e na esfera política. O Homo sapiens não apenas caminha por este intrigante planeta azul, como frequentemente caminha também pela camada superficial do intrigante planeta psíquico. E faz essa caminhada sem nenhuma consciência dos fenômenos ocorridos nos bastidores da mente. São esses fenômenos que operam a mais fantástica orquestra para produzir as mais belas sinfonias de emoções e pensamentos. O pensamento mais ínfimo, aquele que você considera estúpido, incoerente e tolo, esse mesmo pensamento é produzido por essa orquestra de fenômenos nos bastidores inconscientes do pensamento. É um verdadeiro espetáculo. Temos de aprender a honrar a nossa psique, a valorizar a mente humana, entender o funcionamento da psique a fim de não aviltarmos os direitos humanos e de perceber que respeitar o outro, valorizá-lo e dar-lhe dignidade é muito mais que um dever. É um direito daqueles que são inteligentes, que compreendem minimamente esse intrigante e complexo planeta psíquico que nos torna seres pensantes. Vamos estudar os grandes processos dentro da teoria da psicologia multifocal. Como disse, também entraremos na filosofia multifocal, que é a filosofia da interpretação, na sociologia multifocal e na pedagogia multifocal. O conhecimento não é compartimentado, ele se mescla para produzir o mundo das ideias. O primeiro grande processo é a construção de pensamentos. O segundo é a transformação da emoção e da energia psíquica. O terceiro é a transformação da energia intrapsíquica, em especial dos papéis consciente e inconsciente da memória. E o quarto grande processo é a formação da consciência existencial. Esses quatro grandes processos são quatro grandes áreas que atuam de maneira mais completa e permeiam todos os campos das atividades humanas. Para você ter uma ideia, pense que para falar ou escrever, nós acessamos a memória. Como conseguimos resgatar verbos e usá-los no tempo verbal apropriado? Como você pode ter certeza de que realmente quer empregar esse verbo nesse tempo específico? Que grau de segurança tem ao empregá-lo? Construímos cadeias de pensamentos com simplicidade e espontaneidade e não pensamos na complexidade que está na base desse processo. Veremos que os papéis consciente e inconsciente da memória, presentes num bebê, na criança pré-escolar, no adolescente, no adulto e mesmo num idoso no último estágio de sua experiência existencial, auxiliam o eu e estão na base de sua manutenção como gestor psíquico. Os quatro grandes processos formam juntos o mais complexo planeta psíquico e o colocam em funcionamento. Felizes os que não pisam apenas a superfície desse planeta e mergulham em seus oceanos, adentram suas cavernas, penetram suas entranhas. Capítulo 3. Os grandes processos mentais. Há fascinantes processos mentais estudados na teoria da psicologia multifocal. Esses processos envolvem outras áreas, por exemplo, a teoria da filosofia multifocal, como interpretação, a teoria da pedagogia multifocal
e a teoria da sociologia multifocal. Devemos ter em mente que o conhecimento nunca é dividido em compartimentos. Na psique humana, os fenômenos e os processos se mesclam para produzir o espetáculo das ideias. Primeiro processo: construção de pensamentos. Nós temos 3 fenômenos inconscientes: o alto fluxo, o gatilho da memória e as janelas da memória. Esses 3 fenômenos inconscientes estão na base da construção de pensamentos. E há o quarto fenômeno, que é a atuação consciente e crítica do eu como responsável pela leitura diretiva e pelo discurso lógico dos pensamentos. Segundo processo: transformação da emoção. Esse assunto é tão complexo e sofisticado que sabemos pouquíssimo sobre ele. Nós mal arranhamos a superfície de todo o conhecimento científico. Como uma emoção alegre se transforma em poucos segundos ou frações de segundos numa emoção depressiva, triste. Como, diante de um estímulo estressante, o estado de tranquilidade transforma-se numa crise de ansiedade. O que leva a essa mudança? Como essa mudança ocorre com tamanha facilidade e rapidez? Imagine que você tenha um carro e que ele se transforma numa piscina de água momentos depois de alguns elementos incidirem sobre ele. Imagine uma parede de barro se transformando em ferro. Isso que parece absurdo no mundo físico ocorre no mundo psíquico. O que muda? Que alteração é essa? Que mudança de natureza ocorreu? Que processo gerou essa mudança de natureza? Vamos estudar um pouco sobre isso, mas devo alertar que vamos entrar apenas em algumas camadas e continuará a existir em nós um mundo a ser descoberto. Quem sabe novos cientistas surgirão no futuro para entender a dinâmica desse tão complexo Homo sapiens. Terceiro processo: a formação da história intrapsíquica. A história intrapsíquica está ligada intrinsecamente à memória. Sem o registro da memória, não há história. Os animais têm um currículo histórico frágil, porque o registro das suas experiências é deficiente. Estudaremos os papéis consciente e inconsciente da memória, o registro da memória, o arquivamento das experiências emocionais, das experiências existenciais e das informações lógicas. Como se arquiva uma reação fóbica? Por exemplo, uma pessoa está dentro de um elevador e imagina que ele vai parar e que seus pulmões vão se asfixiar por falta de oxigênio. Mesmo sendo apenas uma fantasia dramática, isso se arquiva no córtex cerebral. Como? Será que preserva a natureza fóbica ou se arranja de maneira empobrecida? Perde o conteúdo emocional e se torna apenas um sistema de código que será resgatado num segundo momento e se reconstruirá no palco da mente humana. Essas questões são muito importantes e estão na base do que somos, de quem somos. É provável que, conhecendo os fenômenos atuantes na evolução das emoções, possamos adotar medidas pedagógicas, sociológicas e psicoterapêuticas para tornar o Homo sapiens mais generoso, mais gentil, mais sereno e altruísta. É uma jornada pela qual eu espero que você caminhe com inteligência, a fim de melhorar não apenas você mesmo e o ambiente social em que se relaciona, mas também toda a humanidade. O quarto processo: a formação da consciência existencial. A consciência existencial é provavelmente o fenômeno dos fenômenos, a tese das teses, a área mais complexa da psique. Como posso saber que sou um ser único? Como posso ter consciência de que entre mim e bilhões de outras pessoas há uma diferença básica? Eu não sou outro ser. Tenho meu nome, minha identidade, minha história, meus gostos, minhas preferências e minha maneira de ver, reagir e sentir a existência. A consciência existencial, exercida por nós todos os dias e a cada momento, é um fenômeno que jamais será incorporado pelos computadores.
Eles serão sempre escravos de estímulos programados, mesmo que a humanidade viva milhares de anos e tenha milhares de gerações dessas máquinas. Ainda que elas simulem comportamentos humanos e que seja quase impossível distinguir entre o ser humano e uma máquina, saibam que entre a consciência existencial do eu e a simulação da consciência através da inteligência artificial, há muitos mistérios. Nesse inferno científico, há muito mais mistérios do que imagina nossa diminuta ciência. O Homo sapiens, por nunca ter sido um grande gestor dos seus pensamentos, comete múltiplas falhas, erros atrozes e primários. Fecha o circuito da memória e não se enxerga como uma fagulha que cintila no tempo e logo se apaga na solidão de um túmulo. Ao longo da sua história, fez guerras e discriminou o outro. Teve atitudes vexatórias e indignas da grandeza de seu intelecto. E nunca honrou o funcionamento mental no espetáculo da formação de ideias. Contudo, apesar de todos os nossos erros e de nossa agenda de falhas, não há dúvida de que ter consciência existencial e saber que somos, cada um de nós, únicos, nos transforma em pessoas, em seres humanos. Quando você sofre pelo fato de ter consciência existencial, todo o universo sofre. Quando você se desespera, parece que todo o universo se desespera. Quando me alegro, parece que todo o universo adquire um sabor de alegria. Quando nos deprimimos, parece que o mundo ao nosso redor, até mesmo as galáxias distantes, não tem muito sentido. Não tem encanto, nada expressa o belo. A consciência existencial torna o ser humano um ser que enxerga o universo a partir de si mesmo. Isso tem um lado positivo, indicando que somos, de fato, extremamente sofisticados. Mas podemos nos iludir e nos divinizar por isso, e querer que os outros gravitem à órbita de nossos preconceitos, nossas dores e mazelas. Passamos então a controlar os outros e fazer com que se submetam às nossas verdades absolutas. Se por um lado a consciência existencial nos torna seres únicos no palco do tempo, no teatro da existência, por outro, ela pode levar os seres humanos a cometer atrocidades, porque pode levá-los a se julgarem deuses e a forçarem os outros a gravitar em torno deles. Isso ocorreu ao longo de toda a história da humanidade. Os parâmetros, a dinâmica, a natureza e o processo de formação da consciência existencial não foram adequadamente estudados na filosofia, na psicologia ou na sociologia. Não se entendeu que existir é um mistério de exímia complexidade. A existência é mais bela que a melhor das poesias, mais encantadora que a melhor das esculturas, mais incrível que o mais fascinante quadro de pintura, mais lúcido que a melhor das teses científicas, mais louco que o mais insano dos surtos psicóticos. Quem não se deslumbra com a existência está drogado pelo sistema, não pensa com profundidade, é um zumbi social. Enxerga a si mesmo como um cartão de crédito, reage como um medíocre consumidor, age como um eleitor, atua como espectador. Não é o ator principal do teatro da existência. Capítulo 4. Homo sapiens, deuses que adoecem coletivamente. De modo geral, o Homo sapiens tem vocação para ser supra-humano e não para ser simplesmente humano, perceber sua complexidade e, ao mesmo tempo, reconhecer suas limitações. Por ter a necessidade neurótica de poder e aspirar ser o centro do universo, o ser humano comete falhas exorbitantes durante o traçado de sua existência. O fruto mais excelente da consciência existencial é o eu. O eu, como vimos, é o diretor, o portador do script de nossa história,
o gestor psíquico, aquele que é ou deveria ser o autor do traçado de nossa existência. O eu, expresso pela consciência existencial ou vontade consciente de decidir, representa uma força fundamental no desenvolvimento da personalidade. O eu é o fenômeno que faz escolhas, que determina e abre caminhos. O eu representa o leitor consciente e crítico da memória e, consequentemente, é o construtor de pensamentos, ideias e imagens mentais lógicas, ainda que essa lógica esteja completamente enviesada, maculada por preconceitos. Estou lendo a minha memória neste exato momento e estou construindo pensamentos e emoções e expressando-os através do que escrevo. O eu faz essa leitura. Claro que a leitura é inconsciente, porque não sei quantas janelas estão sendo abertas no córtex cerebral. Milhões de dados são escolhidos em milésimos de segundos para que eu construa cadeias de pensamentos e ideias. Porém, embora os fenômenos que estão na base da leitura sejam fenômenos inconscientes, o resultado é uma leitura consciente, discursiva e determinante para produzir palavras e textos, para dialogar, projetar, pesquisar, construir relações humanas e assim por diante. Quem escapa dos defeitos do eu? Quase a totalidade dos seres humanos tem algum tipo de má formação do eu. Da timidez à arrogância, do medo do que os outros pensam e falam, à necessidade de ser o centro das atenções, da ruminação de perdas e frustrações do passado, às preocupações com o futuro, do conformismo ao medo de falhar, da ansiedade à impulsividade. Todas essas características são defeitos do eu. Muitos usam o pronome eu em múltiplas frases que constroem o dia todo, mas não entendem que esse eu é muito mais que um pronome empregado sintaticamente junto a um verbo. Esse eu deveria ser treinado para ser o gestor psíquico. Como estudaremos em capítulos posteriores, à medida que o eu se desenvolve ao longo dos primeiros anos, ele tem de ter consciência de si e do mundo para se tornar autor da própria história. Tenho a impressão de que 70% a 90% do potencial do eu como autor da história não seja desenvolvido em nossa personalidade. O nosso eu dirige carros, manipula o câmbio, pisa no acelerador e no breque. Dirige empresas, controla orçamentos e suprimento de materiais, controla a área comercial. No entanto, esse eu, quando diante da grande empresa humana, parece um menino frágil e sem habilidades para gerir pensamentos e emoções. Pergunto: quando tem um pensamento perturbador, o que você faz com ele? O que o seu eu faz com ele? Quando sente uma emoção angustiante, depressiva, que atitude você toma? Normalmente, nosso eu se torna um espectador passivo. Se usarmos a figura do teatro, gosto muito da metáfora do teatro para explicar os fenômenos complexos da mente humana, e considerarmos a mente, o intelecto, como o espaço físico desse teatro, onde está o eu quando emoções angustiantes, pensamentos mórbidos e pessimistas e ideias fixas se encenam? Onde se encontra nosso eu quando estamos depressivos, sem encanto pela vida, sem motivação para buscar por ares nunca antes respirados, correr riscos para materializar nossos sonhos? Normalmente, o eu se encontra na plateia. Nosso eu não é treinado para entrar no palco e gerir emoções. Esse é um dos maiores erros da educação e mesmo da psicologia, não trabalhar adequadamente o eu, gerente dos pensamentos, protetor da emoção, autor da história. Claro que nós nunca seremos autores plenos, nunca vamos controlar todos os pensamentos e as emoções. Se fôssemos, optaríamos por emoções tranquilas, mesmo que o mundo estivesse desabando sobre nós. Todos nós gostaríamos de levantar pela manhã cantando e assoviando alegremente, mesmo diante de uma agenda saturada de problemas pela frente.
Nós nunca teremos pleno controle do território da emoção, nem pleno controle do território dos pensamentos. Mas devemos ser capazes de exercer uma gestão mínima, a fim de não sermos vítimas, mas protagonistas da nossa história. Se assim fôssemos, nós não assistiríamos em pleno século XXI a uma explosão de doenças psicossomáticas e ao aumento assustador de suicídios, depressão e vários outros transtornos psíquicos. Estamos adoecendo mental e coletivamente na modernidade. De acordo com o Institute for Social Research da Universidade de Michigan, 50% das pessoas, cedo ou tarde, terão um transtorno psíquico. Vejam bem, mais de 3 bilhões de pessoas, cedo ou tarde, terão um conflito psíquico importante. Os números são assustadores. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, não apenas a depressão é a doença psiquiátrica do século hoje, mas também será a doença mais importante dentre todas as doenças nos próximos 10 ou 20 anos. Provavelmente, cerca de 1,5 bilhão de pessoas terão depressão em algum momento de sua história. Elas experimentarão perda do prazer de viver, fadiga excessiva ao acordar, alteração da libido, alteração do apetite, excesso de sono ou insônia, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de filtrar estímulos estressantes, dificuldade de trabalhar perdas e frustrações, desmotivação, enfim, o quadro completo que caracteriza uma doença depressiva. Infelizmente, na ciência, seja na psicologia, na pedagogia ou psicopedagogia, na sociologia ou na psiquiatria social, não trabalhamos o eu como gestor psíquico, como diretor da história. Somos frequentemente péssimos protagonistas. Compramos o que não desejamos. Somos invadidos com frequência por calúnias, agressividades, frustrações. Nossa emoção torna-se uma lata de lixo social. Não é sem razão que muitos miseráveis moram em palácios. Muitas celebridades são escravas de sua imagem social. Muitos intelectuais são pessimistas, mórbidos, controlados pela autopunição, a aversão ao social, a timidez. Aliás, existe um preconceito vazio, uma verdade infundada de que os intelectuais têm de ser depressivos, introspectivos, proibidos de gozar a vida. Não aprenderam a ter pele emocional, por isso, desertificam sua mente com facilidade. Eu, por pesquisar a construção dos pensamentos e detectar com profundidade as loucuras e incoerências humanas, vejo correr nas minhas artérias emocionais o pessimismo, a morbidade. Mas estou sempre me vacinando contra essa distorção emocional. Meu eu está sempre treinando a arte de contemplar o belo, ou seja, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É possível cultivar flores no lixo emocional. É possível ver beleza indizível nos desertos emocionais. Uma das maiores críticas que tenho contra as ciências humanas na atualidade, em especial as que tratam de transtornos de aprendizado e de doenças psíquicas, como a psicopedagogia e a psiquiatria, é que esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Nós não entendemos que a prevenção é mais humana, mais justa e menos dispendiosa. O eu tem de corrigir seus defeitos de formação para ser protetor da mente. Caso contrário, será carrasco de sua saúde psíquica. E muitos são os maiores carrascos de si mesmos. A população da Terra nunca havia passado de algumas centenas de milhões ao longo de séculos. Nos séculos 17 e 18, por exemplo, havia de 700 a 800 milhões de pessoas no planeta. No século 19 também, porque havia fome intensa. Uma colheita era acontecimento solene para as famílias, porque muitas delas teriam de sobreviver no inverno e não havia alimentos para armazenar, nem técnicas de armazenamento adequadas.
Além disso, populações inteiras eram dizimadas por viroses, por doenças para as quais não havia vacinas, por falta de higiene e de medidas sanitárias. Esquecemos a prevenção. No século XX, tivemos o apogeu da agricultura e, pela primeira vez na história, houve abundância de alimentos. A medicina preventiva conseguiu melhorias impressionantes no saneamento básico, no tratamento da água e, em especial, na invenção de vacinas. Hoje, vivemos uma explosão populacional. Somos bilhões de habitantes. Se não fossem a medicina preventiva e as técnicas de agricultura que permitem produção excedente de alimentos, certamente o número de habitantes no planeta seria menor. Pergunto: que alimentos as ciências humanas produzem para nutrir o líder psíquico? Quais são as técnicas de produção dessa agricultura intelectual e emocional para nos tirar da condição de espectadores passivos e nos fazer protagonistas? Quais são as ferramentas para prevenir transtornos psíquicos, depressão, crises de ansiedade, doenças psicossomáticas, a fim de que o eu deixe de ser vítima das mazelas e misérias e se torne autor da própria história? O que ocorreu nas ciências agrárias e na medicina biológica, infelizmente, não ocorreu na medicina psicológica, na psicopedagogia, na sociologia, nem na psiquiatria social. Obviamente, há brilhantes profissionais nessas áreas, mas nós não investimos nossa inteligência. Faltou o investimento de cientistas e pensadores na produção de nutrientes para formar, equipar e treinar o eu como gestor psíquico, gerenciador de pensamentos, como protetor da emoção, autor da sua própria história. Também faltou investimento para produzir nutrientes com os quais se possam construir as funções mais importantes da inteligência. Pensar antes de reagir, expor e não impor as próprias ideias, trabalhar perdas e frustrações, desenvolver resiliência, aprender a se colocar no lugar dos outros, etc., são funções vitais. Provavelmente não desenvolvemos nem 20% ou 30% delas. Por isso, temos frequentemente conflitos nas relações com as pessoas e preservamos nossos conflitos interiores. Eles estão presentes mesmo que não se traduzam em doenças importantes tratadas pela psiquiatria e pela psicologia clínica. É preciso que nossa história deixe de ser escrita apenas pela carga genética e pelo ambiente sociocultural para ser escrita por nós mesmos. Quando nosso eu é treinado e equipado para proteger a emoção, nossa carga genética deixa de ser preponderante, mesmo que haja predisposição para a depressão, a bipolaridade, o humor agressivo. Nossa memória, a base da formação da personalidade, os arquivos que determinam a maneira como pensamos, interpretamos e reagimos ao mundo e como trabalhamos os conflitos, as dificuldades e as decepções, é modulada e lapidada pelo eu como gestor psíquico. Portanto, ele tem de ser um excelente gestor, um excelente diretor de nossa história. Veremos que cada pensamento perturbador, cada ideia angustiante, cada emoção intensa tem de ser reciclada, criticada, reorganizada pelo eu nos primeiros segundos que se produz, porque toda ideia perturbadora, se não for reciclada, será registrada e não poderá mais ser deletada. Apagar a memória é a tarefa mais simples dos computadores. Mas tente deletar o que está arquivado em sua memória. Mesmo o lixo, as ansiedades, angústias e preocupações débeis. O nosso eu não tem liberdade para agir no córtex cerebral e apagar arquivos como se faz nos computadores. Somos deuses para a memória dos computadores. Mas o nosso eu é completamente limitado em relação à nossa memória, uma vez que as informações tenham sido processadas e arquivadas. Portanto, se quisermos ter dias felizes, proteger emoções e gerenciar pensamentos,
devemos atuar como gestores, diretores do script, no exato momento em que os atores coadjuvantes estão encenando a peça dos pensamentos e das emoções, criticando, reciclando, discordando, confrontando, para que o arquivo não se processe. Pois, se ele se processar, a nossa liberdade, como gestores, se torna limitada. Não poderemos mais apagar o córtex cerebral, não conseguiremos mais deletar as janelas da memória. A única possibilidade é reeditar o filme do inconsciente. Meu objetivo é que você se torne um ser humano em busca de excelência emocional e intelectual, que atinja uma qualidade de vida exemplar, uma relação inteligente consigo mesmo, um caso de amor com sua própria história, e que, assim, contribua com a sociedade e com toda a humanidade.